Olá, pessoal. Deixa eu acertar aqui o slide. Pronto. Bom, nós iremos falar agora sobre o processo de dependência do Brasil. Essa é uma matéria um pouquinho mais longa, porque tem várias passagens, mas que costuma cair muito no pismo, tanto em questões de múltipla escolha, quanto em questões discursivas. Então, vamos começar. Eu separei alguns tópicos para poder trabalhar, né, sobre a independência do Brasil, que é a crise do antigo sistema colonial, a administração pombalina, que foi de 1750 a 1777, as revoltas emancipacionistas no Brasil, o período joanino e a ascensão do liberalismo em Portugal e o retorno da família real. Então vamos dar início, começando com a crise do antigo sistema colonial. E as crises do antigo sistema colonial estão diretamente ligadas às mudanças econômicas e sociais que ocorreram na Europa do século XVII. Aí eu separei dois pontos que são importantes, né? Foram importantes para essa crise, que foi a expansão do sistema capitalista, tornando o sistema mercantilista ultrapassado, ou seja, o sistema mercantilista é o sistema daquela época das navegações, né? De compras, de negócios com os outros países, né? Dessa época de colonização, e agora estava surgindo o sistema capitalista junto com uma revolução industrial que vinha vindo lá da Inglaterra. A dominação colonial passou a sofrer pressões por parte dos colonos do século XVIII. Os colonos do século XVIII começaram a haver vários problemas em relação à exploração da coroa portuguesa no Brasil, né? Estavam buscando a sua autonomia econômica e isso acabou colaborando para que o sistema colonial entrasse em crise. Ó, a relação dos membros dessa sociedade com a metrópole eram cheias de ambiguidades. No começo, os colonos eram dependentes dessa metrópole e buscavam sua proteção contra indígenas e estrangeiros nela. Ou seja, no começo, os colonos eles viam a metrópole como uma proteção, né? Ela era super importante para esse processo de colonização, não sabiam o que fazer sem ela e tudo mais. Desculpa, pessoal. Aí, com a modificação da economia e da sociedade colonial, essa sociedade foi ganhando força e autonomia, visto que a metrópole, já no século XVIII, passava a depender exclusivamente da exploração das colônias para sua sobrevivência, alterando os papéis antes impostos. Bom, isso aqui é muito similar com o que vinha acontecendo no processo de dependência das colônias espanholas, né? A sociedade colonial passa a ganhar autonomia e as metrópoles passam a depender exclusivamente da exploração das colônias. Ou seja, não mais as colônias que dependiam das metrópoles, mas agora as metrópoles que estavam dependendo das colônias. Aí o que que isso fez? Fez com que diversos movimentos que estavam descontentes com a imposição da coroa e da administração colonial surgissem. Então, aqui no Brasil também surgiram movimentos, né, em relação a esse processo. E vamos ver aqui, ó. Teve a Guerra dos Emboabas, que foi de 1707 a 1709, que aconteceu depois da descoberta do ouro em Minas Gerais no final do século XVII. Milhares de pessoas vieram aqui para Minas, né? Com o intuito de enriquecer. Mas isso fez com que os preços dos alimentos disparassem e as cidades se tornaram palco de disputas entre os paulistas, né, que eles alegavam privilégio, que eles que tinham descoberto o ouro aqui, e dos emboabas,
que eles chegaram após essa descoberta, que eles vieram também para essa mineração em busca também de sobrevivência, em busca de dinheiro, assim como os paulistas. Então, houve esse entrave. Mas essas disputas também estavam relacionadas à discussão sobre o controle político e econômico da região mineradora, porque os paulistas eles estavam querendo ter mais controle político dessa área, né, que é Minas Gerais. Mas a coroa portuguesa, ela, além de buscar diminuir a influência dos paulistas e lucrar com impostos, ela também buscava transformar isso em monopólios comerciais. As guerras, elas duraram 2 anos e aconteceram em diversas regiões de Minas Gerais. Os paulistas eles foram derrotados e, como consequência, a coroa estabeleceu regras para a divisão das minas e aumentou o controle administrativo, criando a Capitania Real das Minas de Ouro e reestruturando a cobrança de impostos. Ou seja, foi um movimento que não obteve sucesso também. A coroa portuguesa interveio de uma certa maneira, fazendo com que instalasse, né, os controles administrativos para que essas pessoas não se sentissem donas desses lugares ou viessem a querer incorporar suas políticas. Um minuto, pessoal. Pronto. Voltando. Ah, tá. E também acabou reestruturando a cobrança dos impostos, né? Que imposto eles viam como uma forma de controle, né, dessa sociedade e a melhor forma de obter dinheiro, obter lucro, obter riquezas. Era a partir daí que Portugal enriqueceu muito. Teve também a Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu em 1720. Ela aconteceu em Vila Rica, né, que hoje em dia é a atual cidade de Ouro Preto, e lá estavam concentrados os principais órgãos de cobrança e de controle da coroa. E uma das medidas impostas que visava dificultar o desvio de ouro foi a proibição da circulação do ouro em pó, fazendo com que os mineradores eles começassem a levar todo esse ouro para as casas de fundição, para que fundissem em barra e assim fosse cobrado o quinto. O quinto era um dos impostos também cobrado na época pela coroa portuguesa. E o fato deles levarem esse ouro em pó acabava dificultando, né? Porque quando você tem um ouro em pó, um ouro piquitinho, né? As pessoas vão extraviando, vão falando assim, ah, eu que estou fazendo esse trabalho, vou levar para mim, não vou entregar para a coroa, não. Só que a coroa portuguesa estava de olho, né? Percebendo, né, que estavam havendo certas disparidades de extração. E aí eles instalaram, assim, essa, essa lei, né? Essa medida. E o que que aconteceu? A população de Vila Rica e de Mariana se revoltou e passaram a exigir os fins dos monopólios comerciais e também da redução de impostos e a não implantação das casas de fundição. Ou seja, essa revolta tem como pauta o fim dos monopólios comerciais, a redução de impostos e a não implantação das casas de fundição. Vocês podem observar que a maioria das revoltas, elas têm essas questões de redução de impostos, né, ali como uma pauta muito frequente, porque não eram poucos os impostos que eram cobrados, eram muitos e frequentes, quase sempre eles iam criando mais e mais impostos, e isso acabava, assim, afogando a sociedade em dívidas. Aí o que que acontece?
Portugal abafou também essas revoltas e prendeu e executou os líderes desse movimento. E um deles era o Filipe dos Santos, que deu nome ao movimento também. Aí, como o fim do reinado de Dom João V, em 1750, em Portugal, né, a coroa passou a enfrentar a diminuição do processo de exploração de metais preciosos no Brasil. Ou seja, um problemão, né? Era uma das fontes de riqueza, assim, que eles mais lucravam e o processo de exploração diminuiu um monte. Aí o que que aconteceu? O novo rei, o Dom José I, buscou saídas para aumentar a arrecadação e modernizar a economia portuguesa. Aí o que que ele fez? Ele chamou Sebastião José de Carvalho e Melo, que é muito mais conhecido como Marquês de Pombal, para começar a gerir esse processo de mudança, tanto em Portugal quanto na colônia do Brasil. O Marquês de Pombal, ele tinha influências liberais e iluministas, assim como a grande maioria, né, dos letrados, das pessoas que buscavam conhecimento na Europa desse período. E a gente pode observar esses ideais dele dentro das várias mudanças que ele fez em Portugal no período da gestão. A partir de 1750, ele promoveu uma intensa reorganização da arrecadação de impostos, reformas educacionais e adoção de medidas de estímulo ao crescimento econômico. A gente vai ver agora um pouquinho de cada uma. Vamos falar agora sobre as reformas urbanas. Que em 1755, na cidade de Lisboa, né, tinha sofrido problemas, né, da natureza, terremotos, tsunamis, incêndios em decorrência disso tudo, né? Ou seja, desastre total, a cidade ficou completamente destruída. Aí veio Pombal, que ficou responsável por essa reconstrução da cidade. E o que que ele fez? Diversas dessas construções passaram a ter o mesmo padrão arquitetônico e um inovador sistema para prevenir futuros problemas de ordem natural. Isso foi algo muito inteligente da época, ele fazer construções, né, pensando em futuros problemas de ordem natural, para que pudessem evitar mais mortes, mais destruição. Só que uma parte do clero e da sociedade, elas não estavam vendo com muitos bons olhos, né? Essas construções inovadoras, cheias de tecnologia e de ciência. Porque, para eles, essas catástrofes que aconteciam, elas eram uma forma de correção e de punições divinas. E o Pombal, ele era totalmente contra essas ideias e falava assim: não, não tem nada a ver isso aí, não. Nós temos que construir, eu compreendo, né, desses castigos divinos, mas nós temos que construir algo que venha proteger a nossa sociedade, tudo mais. Aí o que que acontece? Vêm as reformas religiosas e educacionais. O Pombal tomou medidas contra o clero português e a Companhia de Jesus em diversos momentos. O ministro, ele considerava os jesuítas muito poderosos. Por quê? Eles tinham muitas riquezas, mas eles não colaboravam tanto com a arrecadação de impostos. Ou seja, algo de errado não está certo, né? Eles acumulando tanta riqueza e não colaborar para a cobrança de impostos por Portugal. Pombal ficou meio suspeito com eles. Com o atentado sofrido pelo rei em 1758, o Pombal acabou ficando responsável por todos os problemas que vieram a existir, para procurar quem que foi que estava planejando esse atentado do rei, e ele também aproveitou e expulsou os jesuítas de Portugal. Falou assim: não está contribuindo com nada, está me dando muito problema, tchau. E o que mais que ele fez?
Os professores que tinham uma forte influência religiosa, eles foram afastados, porque ele queria que o ensino fosse voltado para uma questão mais técnica, que não tivesse essas questões religiosas dentro do ensino, que isso fosse parte da igreja, dentro do âmbito educacional, seria voltado para outros pensamentos e outros aprendizados. O Pombal, ele também nomeou o seu próprio irmão para chefiar o Tribunal do Santo Ofício Português. Vocês lembram do Tribunal do Santo Ofício, né? Surgiu lá no final do período medieval, mas veio a ter o seu funcionamento a todo vapor no período moderno, na época da Inquisição, que a Igreja Católica vinha buscando ter mais controle da sociedade, porque ela estava acabando perdendo adeptos, fiéis e tudo mais. Aí ela veio funcionando e aqui ainda no período contemporâneo ainda existia. Mas aí o que o Pombal fez? Ele, com o irmão dele, fez com que o Tribunal de Santo Ofício se transformasse num instrumento de repressão da própria coroa. E a proibição de publicação de livros passou a ser decidida pela Real Mesa Censória, ou seja, o Tribunal de Santo Ofício não tinha mais nada a ver com a proibição de impressão e de leitura de certos livros. Isso agora era problema de um outro setor. O Santo Ofício agora ele era um instrumento de repressão da coroa. Todo mundo que ia contra a coroa portuguesa, Portugal, tinha problemas políticos, ia se resolver lá o negócio. Ou seja, mudou completamente, né, o caráter do Tribunal de Santo Ofício. Durante o governo do Pombal também, a censura, perseguição e execução violenta de opositores ao regime e questões voltadas à educação passaram a ser resolvidas pelo Estado e não mais pela esfera religiosa. Quando o Tribunal de Santo Ofício funcionava, né, nos moldes anteriores, isso daqui era praticamente tudo papel dele, né? A censura, a perseguição, a execução violenta do regime, tudo mais. Não, agora é parte do Estado, o Estado que vai lidar com todas essas questões. Já nas questões de reformas econômicas, o Pombal estimulou a formação de companhias de comércio com sede em Lisboa, nos moldes das Companhias das Índias Orientais. Do ponto de vista econômico, a reforma pombalina possibilitou uma interação entre o estímulo do desenvolvimento de manufaturas e a aplicação de medidas protecionistas. Ou seja, desculpa, pessoal, em relação à economia, começa a chegar, né, bem de leve aí algumas coisas que a gente já estava vendo na Inglaterra com a Revolução Industrial, ó, vem vindo. Desenvolvimento de manufaturas, aí aplicação de medidas protecionistas, né? Vamos proteger algumas partes da nossa economia, ter um investimento um pouco mais conservador, né? Indo aos poucos, mas mesmo assim já entrando dentro desse mercado, né? Desse mercado econômico. Já em relação ao Brasil, em relação ao Brasil, houve uma questão de diminuição da arrecadação de impostos advindos da mineração. E o Pombal, ele aplicou a derrama. O que é isso, professora? Derrama? Está derramando o quê? Não, estou derramando nada. É o dispositivo fiscal que determinava o recolhimento de uma taxa de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. Mais imposto, né? Veio com essa questão agora que era anual também, pois ela fazia parte do quinto, que era uma outra taxação de imposto. O Pombal também declarou que a extração de diamantes era monopólio da coroa portuguesa. Ah, não interessa, assim, pra gente, assim, aqui de Portugal, que vocês descobriram diamante, né, em Diamantina e tudo mais, é posse da coroa portuguesa.
e que nenhum colono ia poder comercializar os diamantes ou participar da atividade mineradora sem a devida autorização real, ou seja, eu quero participar aí, né, dessa extração de diamantes. Tem autorização real? Pode participar. Não tem? Tchau, não pode. Na segunda metade do século XVIII, o declínio da produção do ouro fez com que Portugal incentivasse a criação de gado, produção do algodão, do café, do arroz, do tabaco, aguardente, anil, ou seja, diversificou a produção. E com isso diversifica a economia, né? E isso acabou incentivando o comércio interno. O que é o comércio interno? A gente tem o Brasil. Uma região produz uma coisa, região produz outra. E eles comercializam entre si, dentro do Brasil mesmo. Um comércio externo é quando a gente negocia com outros países, outras nações. Um comércio interno é dentro do nosso próprio país. E, além disso, o Pombal determinou um alvará de liberdade manufatureira têxtil no Brasil. Opa, Revolução Industrial está chegando aqui também, de alguma forma. Pombal deixou chegar né? Algumas manufaturas, as têxteis para vir, né, devagarzinho introduzindo essa nova sociedade econômica aqui também. A política de povoamento e a política de ocupação territorial do Brasil. Com o Tratado de Madrid, em 1750, os limites das colônias de Portugal e da Espanha foram reestabelecidos. Ou seja, Tordesilhas lá atrás. Aí veio o Tratado de Madrid, né, para suprir o Tratado de Tordesilhas. E com isso foram estabelecidos que duas regiões de fronteiras, né, ficassem ali no alvo do interesse dessa coroa portuguesa da América. Que lugares eram esses? A Amazônia e o sul do território brasileiro. Os jesuítas, lembram dos jesuítas? Eles se instalaram na Amazônia e no sul, a partir do século XVII, com o intuito de quê? Eles buscavam converter os indígenas ao cristianismo e ensinar a cultura europeia. Mas, né, devido ao que aconteceu lá em Portugal, Pombal, com seus problemas com os jesuítas, também resolveu expulsar do Brasil. Ou seja, sai de Portugal e sai do Brasil. Aí o que aconteceu? Essas missões jesuítas, né, foram transformadas em aldeamentos e povoadas, proibindo a escravidão indígena na colônia. A partir daqui, então, começou a ser proibida a escravidão indígena. Por quê? Porque eles deveriam ser inseridos dentro dessa sociedade colonial. E eles deveriam, né, quem estava colonizando, ajudando a povoar, assinar uma lei que garantia que os mesmos atuassem como colonos. Ou seja, os nativos agora também poderiam ser colonos, podiam participar dessa economia colonial. Aí veio a morte do Dom José I, que foi o rei que contratou o Pombal, né? O que aconteceu? A filha dele sumiu, que era a Dona Maria. Aí ela olhou e falou assim, não, Pombal vai ser afastado. Mas por quê? Porque a nobreza, ela estava sendo perseguida por Pombal, né? Ela era contra essas reformas, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, como é que eles seriam favorecidos em relação a tudo isso. E, obviamente, a igreja, que estava ansiosíssima, né, pelas reformas aí da Dona Maria, porque o Pombal tirou da igreja praticamente todo o poder e passou para o Estado.
A igreja olhou e falou assim: "Mas agora eu vou fazer o quê? Como é que eu vou, né, ter poder em relação a tudo isso?" Aí eles estavam ansiosos por Dona Maria. Aí o que que aconteceu? Ela libertou os presos políticos da nobreza e permitiu o retorno dos jesuítas. Submeteu o Brasil a um alvará de proibição industrial em 1785. Ou seja, retrocedemos, né, na questão industrial, nessa questão que vinha já acontecendo na Inglaterra. O pouquinho que veio para a gente foi muito rápido, logo acabou. Ela também fechou as companhias de comércio criado pelo Pombal, ou seja, ela não gostou de nada dessas questões econômicas que ele implementou, falou assim: "Nossa Senhora, não é do meu agrado, eu sou uma pessoa que tem uma visão mais conservadora. Não, não, vão acabar com isso aí. Deixar o poder só para Portugal mesmo. O Brasil fica lá só como colônia." O fechamento das companhias de comércio fez com que ampliasse o livre comércio na colônia e estimulou uma circulação interna de riquezas cada vez mais forte e dependente no Brasil. Prestem bastante atenção nisso daqui, que isso vai gerar uma consequência lá na frente, viu? Fechar as companhias de comércio e começar com livre comércio dentro do Brasil, as pessoas passam a ter mais autonomia, né? Então vamos observar o que, que lá na frente isso vai acabar gerando. As revoltas no Brasil, elas foram. Agora a gente vai falar. Oh, desculpa. As revoltas emancipacionistas no Brasil. O que, que são isso? As revoltas que buscavam ficar independentes da coroa portuguesa. Elas olhavam e falavam assim: ah, não, não aguento mais isso. Quero que aqui meu lugarzinho seja independente. As revoltas no Brasil foram cada vez mais influenciadas pelos ideais iluministas, a independência das 13 colônias nos Estados Unidos. Oh, mais uma, né? Lá nas colônias espanholas, as 13 colônias foram fundamentais para que esse processo de independência ocorresse. E parece que refletiu aqui também, né? O Brasil entrou nessa onda. Os movimentos coloniais do final do século XVIII eram diferentes dos que ocorreram anteriormente. Lembra? A Guerra dos Emboabas, a Revolta do Filipe dos Santos? Era uma coisa. Agora são outras revoltas. Por quê? Essas de agora, elas passaram a exigir o respeito aos direitos naturais, como a propriedade e a liberdade. Leis que representassem a vontade geral dos cidadãos, que tinham o direito de destituir governos que considerassem opressores. Ou seja, a população agora quer ter os seus direitos, né? Ela quer ter um poder em relação a uma política, a economia. Ela olha e fala assim: não, tá errado, a gente não tem nossa própria propriedade, nós não somos livres. Cadê nossas leis? Não, vamos lutar para isso. E algumas dessas revoltas, eu vou tratar sobre duas aqui com vocês. Foi a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos falar primeiro da Inconfidência Mineira. Minas Gerais foi a principal região mineradora do Brasil. Mas no final do século XVIII, a extração de metais passou por um forte declínio, o que não levou à redução de impostos da coroa portuguesa. Ué, que negócio é esse, né? Extração diminui, mas imposto não diminui? Gerou o quê? Insatisfação dos colonos da região. Por quê? Eles acumulavam grandes dívidas do quinto. E em 1788, Luiz da Cunha Menezes foi afastado, que ele era governador de Minas. Por quê? Eles diziam que ele era muito autoritário e que ele favorecia as pessoas que estavam próximas a ele em relação aos pagamentos de dívidas. Ele acabava, assim, deixando, sabe?
Ah, vamos fingir que não tem essa dívida mais, quando as pessoas eram muito próximas, pagavam com alguns favores. E o que que aconteceu? A Dona Maria nomeou um novo governador, que foi o Visconde de Barbacena. E ele foi associado a uma nova política. Porém, a iminência de um confisco dos bens gerava insatisfação e temor entre a população geral. Ou seja, eles mudaram, mas ainda assim não foi algo legal para a população, né? Aí veio quem? O Tomás Antônio Gonzaga, que era ouvidor-geral, e o Francisco de Paula Freire de Andrade, que era chefe do Regimento dos Dragões. Para quê? Para organizar reuniões, para planejar um levantar um movimento de oposição no poder metropolitano. No dia que fosse decretada a derrama, e nesse dia iriam proclamar a independência de Minas Gerais. Ou seja, estava tudo programado, né? No dia que for pagar lá o imposto da derrama, a gente faz uma revolta lá e vamos declarar a independência, né? Aí o que acontece? Junto desses movimentos, a coroa que, né, tava lá de olho, convidou alguns colonos para negociar suas dívidas por meio de delações. Ou seja, você entrega aí quem está participando dessas revoltas e sua dívida está paga. Bom, com isso, 34 pessoas foram enviadas para o Rio de Janeiro para um inquérito investigativo de inconfidência. Inconfidência significa que era uma traição a coroa, eles estavam planejando algo contra a coroa. E esse processo demorou 3 anos. E em 1792, 11 pessoas foram condenadas à execução. A maioria teve a pena convertida em banimento, né? Mas sempre tem alguém para pagar o preço do negócio. E sobrou para o Joaquim da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, que foi executado e esquartejado em praça pública e teve partes do corpo espalhado por diversos lugares do país. Para quê? Para servir como uma forma de exemplo para que não ocorressem outras revoltas, que a coroa estava de olho. Se acontecesse, acontecia a mesma coisa. Aí veio a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. Em 1798, na Bahia, um grupo de alfaiates e outras pessoas das camadas sociais mais pobres, eles organizaram uma conjuração. E esse levante contou com a participação de escravos e ex-escravos. Lá em Minas Gerais tinham colonos, mas tinham pessoas, né, importantes da elite. Aqui nós temos o quê? Escravos e ex-escravos comandando uma das revoltas mais importantes do período da independência do Brasil. Na virada do século XVIII e XIX, lá em Salvador, estava tendo muita desigualdade social. O custo de vida era altíssimo e a pobreza extrema na maioria da população negra. Com isso, diversos estabelecimentos comerciais começaram a ser saqueados e os produtos alimentícios que eram os alvos dos saques nas estradas. Bom, pobreza extrema, alto custo de vida. O que que as pessoas querem? As pessoas querem comer. Então, o que que era alvo fácil para eles? Alimentos. Aí, um núcleo elitista ligado à maçonaria em Salvador passou a organizar várias reuniões, né, para discutir uma saída para essa situação, né? Eles começaram a se compadecer com o que vinha acontecendo e eles chegaram com a conclusão que o caminho era a separação e a proclamação da República. Não, não dá mais, ó, muito problema social, bora separar. Só que, no dia 12 de agosto de 1978, os alfaiates decidiram agir. O levante contou com escravos que fugiam e clamavam por liberdade. E as ruas foram tomadas pela população mais pobre e os setores elitistas fizeram o quê? Recuaram e tiraram o apoio do movimento. Claro, né? Esses setores elitistas, eles lucravam muito com os escravos, com essa economia
escravista, né? Então, eles viram os escravos saírem na rua, clamar por liberdade, começou o quê? Doer no bolso deles, aí eles falaram assim, não, é mais importante que meu dinheiro do que o bem-estar, né, social, que todo mundo possa ter direito a ter uma alimentação, ter uma condição de vida bacana. Não, deixa do jeito que tá, mas eu continue ganhando alguma coisa, entendeu? Aí o que que acontece? A coroa já veio com a repressão na mesma hora. Fizeram o julgamento muito rápido, né? Para quê? Para ter mais exemplo, né? Para poder mostrar para o resto do país, né? Olha só, mais um lugar que tentou se separar da gente, só que não, a gente não deixa. Aí o que que aconteceu? 4 envolvidos dessas manifestações foram executados. Todos esses envolvidos eram o quê? Pretos e pobres. E, infelizmente, não ganharam notoriedade nos processos da história dentro dos livros didáticos. Não ganharam status homenageando pelo país afora e recebem feriados nacionais, como aconteceu com Tiradentes. Ou seja, né? Questões de desigualdade. Passando agora para o período joanino, que vem antecedendo a independência do Brasil. Período esse cheio de coisas, família real se mudando de um lado para o outro. Vem comigo, ó. A transferência da corte portuguesa. Em 1777, a Dona Maria I, lembra dela? Ela assumiu o reinado. Só que ela enfrentou vários problemas pessoais, né? Filho que morreu, marido que morreu, as coisas assim, e acabou sendo afastada do trono. Com isso, quem assumiu foi o filho dela mais novo, né? Que assumiu como regente, foi o João, que também é conhecido por gente como o Dom João. O quadro político europeu era bastante instável, né? Por causa da Revolução Francesa, então tava uma loucura aquilo lá. Os nobres franceses eles estavam buscando refúgio em Portugal. Em 1799, com a iminência de uma guerra, a situação de Portugal tornou-se ainda mais delicada. Ou seja, Portugal já vinha sofrendo com problemas econômicos, né? Que a principal fonte de riqueza e de renda deles era o Brasil. A exploração de minério de pedras preciosas estava o quê? Decaindo. E uma guerra acontecendo ali do lado deles, com Napoleão tirando para tudo quanto é lado, querendo dominar tudo. Aí o que aconteceu? Lá vem o Napoleão e decretou um bloqueio continental contra a Inglaterra. E aí Portugal ficou, né, naquele dilema, que ele não sabia se ele ia aderir ao bloqueio, se ele continuava com as alianças, né, e as relações comerciais com a Inglaterra. Aí, o que que eles pensaram? Uma guerra por terra com Napoleão? Impossível. O exército do Napoleão era enorme, muito bem equipado, ou seja, ia dar ruim, né? E romper com a Inglaterra, o que que aconteceu? Ia colocar as colônias em risco. Por quê? O Império Luso ia perder o controle do Brasil e, com isso, começaram a executar o plano de levar a família real para o Brasil. Aí vem Napoleão, né? E exigiu que Portugal aderisse ao bloqueio continental, prisionasse os cidadãos ingleses, confiscasse os bens e posses. Aí os comerciantes ingleses olharam e falaram assim: vamos embora para a Grã-Bretanha que tá perigoso para a gente aqui. Foram embora. Aí, em 29 de novembro de 1807, a família real ela embarcou para o Brasil, né? Olharam lá, a situação estava complicada, bora para o Brasil mesmo. Aí a população que ficou em Portugal ficou desesperada, né? Ficaram desolados, a família real está nos abandonando, né?
o nosso poder político, e agora nós vamos ficar aqui reféns dessa situação que está acontecendo aqui na Europa. Aí o que aconteceu? O comércio fechou. E o preço dos alimentos foi lá em cima, para deixar a galera ainda mais desesperada, imagina. Aí, vamos pensar agora aqui nas principais medidas econômicas do período joanino. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, profundas mudanças administrativas ocorreram, havendo uma descaracterização das relações entre metrópole e colônia. Bom, a família real agora estava no Brasil. Como é que ia continuar essa relação de metrópole e colônia, se agora quem mandava em tudo estava no Brasil? Aí o que aconteceu? Mesmo que eles se afastaram das guerras, desafios como a compra e venda de produtos surgiram, devido à imposição dos bloqueios dos portos a alguns parceiros comerciais de Portugal. E o único parceiro viável no momento continua sendo quem? Inglaterra. Em 1808, Dom João, passando lá por Salvador, assinou a Carta Régia, que determinava a abertura dos portos às nações amigas. Contudo, vale lembrar que no período pombalino havia se instalado no Brasil um forte mercado interno, gerador de tributos e riquezas, consolidando assim uma elite local que servia agora a coroa instalada no Brasil. Temos uma elite local agora, né? Com bastante autonomia, um comércio local bem forte. Muito interessante, ainda abrindo os portos. Muito bom para o Brasil, né? Tudo correndo para a independência, para ter sua própria autonomia. Aí, em 1910, o Dom João ampliou as relações entre as duas coroas. Assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação. O que era isso? Ele concedia taxas alfandegárias preferenciais para os produtos ingleses. No entanto, o que mais preocupava os interesses lusos brasileiros não era só porque o Brasil ia ter uma taxação inferior dos produtos ingleses, mas sim a cláusula que dizia que o Brasil se comprometia a reconhecer a inutilidade e injustiça do tráfico negreiro, buscando alternativa para combater essa atividade. De novo, né? Mexendo aí com um setor que dava dinheiro para essa elite, o tráfico negreiro. Aí o que o Brasil fez? Concordou, né, de certa forma, omitindo da Inglaterra o que acontecia, concordando que não haveria mais o tráfico negreiro no país. Mas a gente sabe que o fim do tráfico negreiro veio mesmo acontecer no final do século XIX. E aqui é o quê? Começo do século XIX. Esse tratado foi importante, pois assim o Brasil deixava de orbitar economicamente em torno de Portugal. E nesse cenário, olha só o que foi criado. O Banco do Brasil, com isso também passou-se a ter liberdade manufatureira e criou a imprensa régia. Agora a gente poderia imprimir os nossos livros aqui no Brasil, que antes era proibido. Era só em Portugal. E a criação do Banco do Brasil e ter liberdade manufatureira eram pontos importantíssimos para uma consolidação de uma economia brasileira, né? Porque se tem um banco, se tem uma liberdade de manufatura, né, que é um conjunto de fábricas, processo aí industrial a todo vapor, por que não ter uma autonomia maior, né? Aí vem os principais processos políticos do período joanino. Assim como a economia, o estatuto político também foi alterado. É claro, né? Agora a coroa estava no Brasil. Em 1815, um decreto foi assinado, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
O retorno da família real para Portugal parecia ser algo bem improvável, porque as relações entre colônia e metrópole agora estavam invertidas. Agora era aqui que comandava, que tinha todo o poderio político, econômico, e Portugal estava lá, sofrendo com a guerra, instabilidade econômica, a monarquia não estava mais lá, estava no Brasil. Ou seja, o Brasil agora parecia estar no centro, né, dessa questão colonial aí. A decisão de Dom João de ficar no Brasil trouxe novas necessidades para o Rio de Janeiro. E com isso, eles trouxeram uma missão artística francesa. Ou seja, a coroa veio para cá e falou assim: não, agora a gente tem que modificar isso daqui, né? A gente está aqui, tem que se sentir em casa. Aí vieram os pintores, gravadores, arquitetos, escultores, paisagistas, que eles se encarregaram de projetar melhorias para a cidade, retratando a nobreza em pinturas e bustos, para enviar para todos os lugares do Brasil para retratar que a presença e soberania monarca estava em suas terras. E entre 1816 e 1820, o Rio de Janeiro passou a sediar diversos importantes eventos da elite e da monarquia, e tornou-se um centro de vivência da corte. Bom, a gente sabe que, né, no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro foi um lugar muito habitado, né, pela família imperial. Inclusive, temos o Museu Imperial ali em Petrópolis, né, que era uma das casas deles, que era próxima do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo era um local mais fresco, um local onde eles tinham uma facilidade, né, de se locomover para alguns lugares de Minas Gerais para tratar sobre esses assuntos de exploração de minério, de pedras preciosas e futuramente de questões cafeiras. É, aí, tá. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Começou a ser marcada pela réplica de costumes europeus que estavam deslocados do seu contingente originário, né? Aí o que eles passavam a fazer? Vestir com roupas de veludo, estudar francês, tomar chá da tarde. Você imagina isso? No Rio de Janeiro, aquele janeirão, 40 graus, pessoal vestindo veludo e tomando chá. Tudo isso para incorporar hábitos europeus. E de quebra, eles ainda pegaram, copiaram títulos de origem indígena nos seus nomes, né? Para ter uma certa visibilidade, ter um status social dentro da elite. Aí agora vamos falar sobre a ascensão do liberalismo em Portugal e o retorno da família real. Aí vem comigo, ó, vamos voltar lá para a Europa agora. Com a expulsão dos franceses de Portugal e a queda do Império de Napoleão na Europa, Portugal passou por um período conturbado, onde diversas agitações passaram a ocorrer devido à mudança da família real. Bom, o pessoal estava insatisfeito mesmo, né? Mesmo depois, eles ainda estavam lá cheios de reviravolta. A Revolução de 1820 foi uma das mais importantes e fez com que a família real voltasse para Portugal. E aí, não é que eles voltaram mesmo? Pois as cortes que administravam o reino organizaram um movimento constitucionalista que buscava subordinar o poder do rei a uma constituição e fazer com que o mesmo se sujeitasse. E com isso, Dom João resolveu retornar a Portugal. Ele olhou e falou assim: não, não vou ficar me sujeitando à constituição de vocês, né? É, me, me rebaixar, né? Eu sou o poder supremo, então eu volto aí e vou governar. E ele fez isso. No Brasil, formou-se uma assembleia para participar das discussões e conciliar os interesses dos brasileiros e portugueses em relação, eu esqueci do L, ao comércio e política que estava se formando.
Havia um certo receio que Portugal desejasse recolonizar o Brasil, retirando os benefícios conquistados. O pessoal que estava aqui no Brasil ficou a mil agora, né? Falou assim: Ih, agora eles vão querer colonizar a gente de novo, vai começar aquele negócio, vai tirar os direitos, acabar com esse processo aí de revolução industrial que vinha acontecendo aqui. Poderio político já era, econômico, volta do monopólio. Não estamos curtindo muito isso, não. Mas o que aconteceu? Eles falaram que eles não estavam buscando recolonizar o Brasil, né? Que essa volta era para Dom João governar Portugal, tentar colocar as coisas nos eixos após a Revolução Francesa, e que Dom Pedro, que era o príncipe herdeiro, ia ficar no Brasil. Para quê? Para poder resolver essa situação e afastar o temor dessa possível recolonização. Aí o que aconteceu? Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro afirmou publicamente seu compromisso com a permanência no Brasil, que é conhecido como o Dia do Fico. Ele disse que ficaria no Brasil, que ele estava ali firmando seu compromisso mediante aos que ficaram, a todos que acreditavam, né? E que tinham um temor dessa recolonização. Porém, as tropas leais a Dom João, que haviam ficado no Brasil, passaram a cobrar de Dom Pedro seu retorno a Portugal. Aí falou assim: Nossa Senhora, uns que têm medo de eu ir embora, outros que mandam eu embora, né? Que confusão! Aí o que ele fez? No dia 7 de setembro de 1822, recebeu uma carta quando ele estava a caminho de São Paulo. Essa carta veio lá do Rio de Janeiro. Do pessoal falando que estava tendo agravamento dessa crise política, né? E diante das margens do Rio Piranga, ele bradou: dependência ou morte? E assim começou o nosso processo de dependência, né? Aí, ó, porém, esse fato se tratou de um processo que se iniciou com a crise do antigo sistema colonial no século XVIII, século XVII, né? Do século XVIII, e ganhou força no período joanino e desconfiguração de colônia do Brasil. Lembra que eu falei daquela questão de autonomia, né, dentro do mercado econômico e tudo mais, as pessoas começando a ter uma certa liberdade, o que isso iria ocasionar? Independência do Brasil. O processo separatista do Brasil foi marcado por um caráter conservador e continuista, que preservou várias estruturas da administração joanina, fronteiras foram mantidas, assim como a mesma elite permanecia no poder. A escravidão não foi abolida e o regime monárquico permaneceu com os Bragança. O que quer dizer? Caráter conservador e continuista. Mesma administração, né? Ficou daquele mesmo jeito. Família real ali, cobrando os impostos, governando politicamente. As fronteiras permaneceram as mesmas, não houve igual na, na independência das colônias espanholas, que teve a separação de cada país, né? Não, aqui continuou o mesmo, mesma coisa. E a mesma elite continuou no poder. Bom, e para fechar nossa aula, eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente poder entender um pouco melhor esse processo de dependência, né? Que ó, começou a crise do antigo sistema colonial, lá no século XVII, veio a administração pombalina, né, com todas aquelas modificações políticas, econômicas, sociais, urbanísticas, educacionais. Tivemos problemas no Brasil, aí veio a Inconfidência Mineira em 1789, a Conjuração Baiana em 1798, com as insatisfações da população, né, basicamente em relação aos altos impostos. Em 1807, a família real portuguesa
começa o processo de vir embora para o Brasil. E em 1821, ela volta lá para Portugal, deixando Dom Pedro aqui como, como uma garantia, né, de que as coisas não voltariam a ser como eram antes. Em 9 de janeiro de 1822, ele disse que sim, que ele iria ficar, né, firmando esse compromisso. E em 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil ocorreu. Bom, esse é um processo muito interessante que a gente tem que saber, porque é a história do nosso país, entender como se deu, né? Entender é, essas relações que desde o começo, quem que estava dentro desses poderes políticos, né? Pessoas com dinheiro, tentar fazer uma análise, uma comparação com os dias atuais, perceber se hoje em dia nós temos outras representatividades dentro desse cenário, compreender o que foi esse processo de dependência na época, que foi mais um papel assinado dizendo que estava independente, né? E que essas modificações vieram a acontecer por meio de um processo, igual eu falo, que a história é tudo um processo, nem sempre tem fim, e perceber o que significa o processo de dependência nos dias atuais, né? Que simbolismo tem essa independência? O que nós entendemos hoje em dia por independência do Brasil? É um processo tão complexo, tão cheio de eventos, né? Não é simplesmente se separar de Portugal. Tem todo um por trás disso. Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham entendido alguma parte, tenham ficado com alguma dúvida, eu estou aberto para poder responder as questões, qualquer outra coisa que queiram conversar sobre o assunto. E nos vemos na próxima aula. Tenham uma ótima semana. Beijinhos e tchau para vocês.